Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa do Seik TV. Meu nome é Jonas e eu vou revezar a apresentação do programa com a Marina. Hoje nós vamos receber mais uma vez o nosso querido Gonçalo Queiroz. Boa noite, Gonçalo. Oi, Jonas, boa noite a todos aí no Seik TV. Uma alegria estarmos juntos. Muito obrigado pela oportunidade de servir e de aprender com todos vocês. Nós que agradecemos, Gonçalo. Gonçalo, para quem não conhece, ele é divulgador da doutrina espírita, instrutor do ESD e participa de um estudo maravilhoso sobre as cartas de Paulo no canal AEK TV, a Associação Espírita Allan Kardec, na cidade de Crato. E hoje o tema da exposição de Gonçalo é o cristão no século XXI. Gonçalo, a casa é sua. Que alegria, mais uma vez estarmos juntos aqui no Seik TV. Uma turma que eu adoro, olha, eu adoro vocês, é uma vibração muito boa, né, que emana de todos vocês, e para a gente é uma felicitação muito grande. E hoje vamos falar sobre o cristianismo no século XXI, ou o cristão no século XXI. É um tema que vem ao nosso coração de uma maneira muito forte, tá? Muito forte, porque a gente olha para a nossa sociedade hoje e a gente percebe que falta alguma coisa, né? É uma sociedade que tem tudo, materialmente falando, uma sociedade que poderia estar muito mais à frente em felicidade. Não estou falando em tecnologia, nem em algo do gênero, mas em felicidade mesmo, essa felicidade plena que emerge do fundo do ser. No entanto, é uma das sociedades mais depressivas que nós temos. Uma sociedade que diz que acredita em Deus, em Jesus, mas o índice, por exemplo, de suicídios, de síndromes, está como nunca houve antes. E eu falo de maneira proporcional, não é? Eu não falo simplesmente porque a população aumentou, porque hoje são 8 bilhões. Não. Então vem ao meu coração, de uma maneira muito forte, falar sobre esse cristianismo primeiro, o cristianismo puro, aquele lá inicial, que foi tão deturpado e que foi esquecido por nós. É muito importante que a gente resgate esse cristianismo puro, verdadeiro. Antes de mais nada, gente, eu não vou me ater ao planeta como um todo, que também vai mais ou menos no mesmo rumo, na mesma direção, mas eu vou me ater mais ao Brasil, que é uma realidade mais próxima de todos nós. 87% da população brasileira se denomina cristã. 87%. No entanto, nós olhamos para a nossa sociedade e parece que nós não conhecemos Jesus Cristo. É algo impressionante. A gente acha que por a gente ser batizado, ou por a gente dizer que acredita em Jesus, que isso é ser cristão. No nosso país, na nossa nação, infelizmente, cerca de 19 milhões de pessoas sofrem com ansiedade e depressão. Quadro clínico já provado, já comprovado, já diagnosticado. Fora as pessoas que sofrem desses males e que ainda não estão diagnosticados com ele. 19 milhões. O índice de suicídios no Brasil dobrou nos últimos 20 anos. Minha gente, lá no ano de 2000, 2001, eram cerca de 6.700 suicídios. No ano de 2000 foi 6.700 suicídios no Brasil. No ano de 2021 foram 14.800. Em um país que se diz majoritariamente cristão, tem algo errado.
Não é preciso que a gente debata muito, que a gente apresente índices, números em grande escala para a gente perceber que tem alguma coisa de errada conosco, com a nossa sociedade. Quando o nosso mestre já disse, olha, não andeis ansiosos. Vosso Pai cuida de vocês. Ele alimenta os pássaros dos céus. Ele dá vida aos lírios do campo, que amanhã serão atirados ao forno. Imagine vocês. Então por que vocês se preocupam tanto? Homens de pouca fé. E a gente não lembra. Nós vamos falar sobre o cristianismo em sua pureza com o intuito, gente, da gente sanar, da gente começar a curar esses males que estão nos assolando. Porque o cristianismo que nós conhecemos hoje, infelizmente, não é aquele verdadeiro cristianismo que o Cristo nos trouxe. Infelizmente, a gente fala isso com muito pesar no coração. Para isso, basta a gente olhar o que é que se apresenta em nossos dias. Que, aliás, já foi predito pela própria codificação espírita e pela revista espírita. Isso que está acontecendo já foi predito. O próprio Cristo já havia predito isso também. Basta que a gente estude, por exemplo, o seu sermão profético. Basta que a gente estude ali na Bíblia o Apocalipse de João Evangelista. O Armagedon não é uma guerra física, é essa batalha interna que está acontecendo dentro de cada um de nós. E muita gente está perdendo a batalha. Então é preciso que a gente acorde. Essa é a nossa missão. Nós, como espíritas, isso está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós, como espíritas, o capítulo é Os Trabalhadores da Última Hora, tem lá a missão dos espíritas, nós, como espíritas, precisamos resgatar esse cristianismo, reviver o cristianismo. Por isso que a doutrina espírita é chamada de aquele que iria reviver o cristianismo, o Consolador prometido, que vai trazer o Evangelho redivivo. Nós todos já ouvimos falar isso. Ora, se uma das missões do Espiritismo seria trazer o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo redivivo, é porque em algum momento ele morreu. Isso é simples. Em algum momento o cristianismo morreu. É até forte da gente ouvir isso. Mas é preciso que se diga. Eu estava conversando com um amigo querido, muitos de vocês conhecem, o Eduardo, ontem. Eu disse, olha, Eduardo, é impressionante a quantidade de pessoas falando sobre o Evangelho, por exemplo, nas redes sociais, a quantidade de canais. Isso a princípio seria bom, só que quando você vai olhar o conteúdo das pregações, o conteúdo dos estudos, meu Deus! Parece que é qualquer coisa, menos cristianismo. Porque fala que o outro de outra religião vai para o inferno eterno. Porque fala que Deus vai esmagar aqueles que não se curvam diante do poder do onipotente. Porque já se passaram alguns 1000 anos e a gente ainda está apegado às palavras do Primeiro Testamento, do Velho Testamento, de poder de Deus. E hoje, no século XXI, o cristão fala só de poder de Deus, que é onipotente, a gente sabe, Deus pode tudo. Isso não é novidade para a gente. Deus abre o mar, Deus fecha o mar, Deus, se quiser, acalma a tempestade, Jesus, em nome dele, fez isso. Deus, se quiser, cura as pessoas. Isso não é discussão mais hoje.
Para a gente estar focado em poder de Deus, principalmente para esmagar aquele que não pensa igual a gente. O Evangelho de Jesus Cristo não é sobre poder. E nós ainda não entendemos isso, porque se fosse sobre poder, Jesus não teria se calado na crucificação, no seu julgamento. Pilatos pergunta para Jesus: tu és rei? O que Jesus diz? Meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, os meus anjos viriam e me resgatariam. Então bastava que Jesus pedisse. E aconteceria. O homem acalmava as tempestades, pelo amor de Deus. O homem curava cegos, paralíticos. Não ia se libertar dos romanos? Poder ele tinha. A conversa não é sobre poder. A conversa do Evangelho é sobre amor, doação, perdão. E nós ainda não entendemos. Então, o papel do Espiritismo é resgatar hoje isso. Hoje. Através da obra Paulo Estevão, e eu indico aqui para quem ainda não leu, nós temos uma noção clara do que é Evangelho em sua pureza. Cristianismo em sua pureza. Inclusive, quando se dá o nome de cristianismo, que até então era caminho. Era caminho. Por quê? Por que a obra Paulo e Estevão, por exemplo, traz o cristianismo puro, que nós precisamos resgatar hoje? Porque ali o Emmanuel nos mostra que cristianismo não é uma crença por si só. É, sobretudo, um estilo de vida. É por isso que hoje tem tanta gente que se diz cristã, mas que cai aí nos abismos dos erros, nos abismos das doenças da alma, entra em uma depressão profunda e chega a se suicidar. E a gente fala isso com muito pesar no coração, porque, em verdade, cada um sabe a dor que carrega, a cruz que carrega. A intenção não é diminuir a dor de ninguém. Ao contrário, é a gente ter a real noção daquilo que nos atinge para a gente beber na fonte viva do Evangelho de Jesus, que é a nossa cura. Então eu não posso dizer que eu sou cristão apenas porque creio, mas sobretudo porque eu tenho um estilo de vida de acordo com os ensinamentos, com os exemplos do Mestre. Então, o cristianismo que nós conhecemos hoje não é aquele, por exemplo, de Paulo e Estevão. Então, em que momento o cristianismo foi deturpado? Em que momento o cristianismo morreu? E aí é muito simples a gente identificar esse momento. Hoje, quando nós entramos em templos que se dizem cristãos, nós vemos alusões à crucificação, por exemplo, de todas as formas. E que nós sabemos, nós espíritas sabemos que foi um momento ímpar na trajetória do Cristo aqui na Terra. Foi um momento que nos traz lições extremamente elevadas. Por exemplo, a lição do perdão. Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. A grande lição, na minha opinião, da crucificação, mas tem outras. A lição do silêncio. Quando não adiantam palavras, silencia. O que vale é a tua consciência limpa. A lição da compreensão, porque Jesus foi traído, foi abandonado pelos seus mais próximos. Então são lições sublimes e nós sabemos disso. Agora o que acontece é que quando a gente entra nos templos cristãos, você vê, por exemplo, imagem de tudo que é gente de Jesus crucificado e morto.
com a coroa de espinhos, sangrando, uma cena horrível. Mas você não vê uma imagem de Jesus vivo no domingo, 3 dias após a crucificação. Você não vê. Você só vê imagem de Jesus morto. Então o cristianismo morreu no momento em que nós adoramos a morte e não a vida. Porque o evangelho é vida. Isso não deveria ser novidade, isso não é o espiritismo quem traz apenas. Jesus trouxe isso em pessoa. Se você tirar a vida futura do evangelho, e aqui vai uma dica de leitura, capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo. Se você tirar a vida futura do evangelho, gente, acaba o evangelho. Acaba. Não tem evangelho. Porque Jesus, em diversas oportunidades, falou que o nosso objetivo não está na terra. Está em uma vida espiritual. Você compreende isso? Como é que, se você tirar a vida espiritual do evangelho, como é que você vai ter evangelho de Jesus? Não tem. E ele demonstrou não apenas por palavras, mas sobretudo por atos, a vida espiritual. Vou citar só 2 exemplos, muito fácil da gente entender. Transfiguração no Monte Tabor, em que Jesus se transfigura, fica resplandecente e aparecem 2 pessoas ali. Moisés e Elias, que já tinham desencarnado. Na linguagem bíblica, muita gente vai dizer, mas Elias não morreu, porque foi levado em um redemoinho de fogo, ninguém viu ele morrer. Tá, mas Moisés morreu. Moisés estava mortinho da Silva. E conversando com Jesus. Aí vem muita gente e diz assim, muito cristão, que diz assim, mas era só uma visão. Foi só um quadro que Jesus pintou ali para os apóstolos entenderem, de profeta, de lei, aí vão devanear. Aí a gente lembra das palavras do Cristo. Quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Mas acima desse quadro, paira uma realidade imperecível, demonstrada pelo próprio Cristo após a sua crucificação. Aí ele não chamou ninguém, não. Aí foi ele. Foi ele que voltou e mostrou que continuava vivo. Vivo. E hoje, nós ainda não entendemos que a vida continua. E nós adoramos, cultuamos um Salvador morto. Foi nesse momento que o cristianismo morreu. Uma prova sobre isso, vamos lá para Paulo Estevão. Nós temos ali diversos exemplos de um cristianismo pulsante, vivo. Por exemplo, quando o Cristo aparece para Saulo de Tarso, ali na famosa aparição que Saulo cai da sua montaria e começa a se converter ao cristianismo, reconhece Jesus como Salvador, aquele quadro lindíssimo de vida, em que Jesus olha com uma melancolia imensa, mas com uma misericórdia infinita, e diz assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo leva as mãos ao rosto, tentando ocultar aquela luminosidade que era um segundo sol, porque essa situação aconteceu ao meio-dia, para não ter dúvida de que era visão, miragem ou qualquer coisa do tipo. E Saulo diz, quem é, Senhor? Uma pergunta retórica, porque ele já sabia quem era.
E Jesus vai dizer: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, nesse momento, Jesus já estava desencarnado há alguns anos. O que ele estava fazendo conversando com Saulo? Saulo fica cego por 3 dias e Jesus vai chamar quem? Ananias, para curar Saulo. E aparece para Ananias. Aí eu pergunto para você, se Jesus aparecesse em sua frente aqui agora, o que é que você faria? Eu não digo nem Jesus, qualquer outro ser desencarnado aparecesse em sua frente, o que é que você faria? Gritaria, correria, cairia da cadeira? Por quê? Porque nós não temos mais certeza da vida após a vida. Mas quando Jesus aparece para Ananias, o que Ananias faz? Sai correndo? Não. Ananias diz: pois não, mestre. Que desejas? Ele estava vivo ali. Não era surpresa para os cristãos da primeira hora. Não era surpresa. Estava vivo. E Ananias é incumbido por Jesus a curar a cegueira física de Saulo, que a propósito é muito significativa. Por quê? Por que Saulo fica cego? Ah, por causa da luz de Jesus que era muito grande. Ah, pelo amor de Deus, gente. Saulo fica cego é uma mensagem muito clara de Jesus, dizendo: olha, meu filho, você enxergou com os olhos físicos a vida inteira, mas sempre foi cego do espírito. Agora, você pela primeira vez está enxergando espiritualmente e está cego dos olhos físicos. Uma cegueira que seria curada, porque Saulo viraria Paulo de Tarso, trocaria de nome e teria uma longa missão pela frente. Mas aqueles cristãos, aqueles adeptos do cristianismo do primeiro tempo, eram cristãos que tinham a certeza na imortalidade da alma. Por isso iam para as arenas romanas serem mortos cantando. Não dispensavam sua fé, não renegavam, porque tinham a certeza que iriam continuar vivendo. Aliás, uma vida muito mais feliz do que essa. E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque quando chega uma dificuldade hoje em minha vida, uma prova e uma expiação que chega na vida de todo mundo, porque nós estamos em um planeta de provas e expiações, o que é que nós fazemos? A gente se desespera. A gente acha que está abandonado. A gente acha que ninguém cuida da gente. Que se Jesus existe ou que se Deus existe, me esqueceram. Cadê minha fé? Cadê a minha certeza na imortalidade se eu sou cristão? Se eu digo que sou cristão? Quando eu tenho um parente difícil na minha família, eu brigo, eu não perdoo, eu quero distância, eu corto relações. Quando eu não entendo que aquela oportunidade é grandiosa para refazer laços, para reconstruir uma história que foi tão maltratada em alguns momentos. Então, nesse momento, hoje, século XXI, auge da transição planetária, ano de 2023, saindo de uma pandemia, nós, como cristãos, precisamos acordar. Nós vivemos hoje um momento em que valores do Império Romano estão retornando, estão assumindo a ponta da nossa sociedade e os cristãos estão aplaudindo. É idolatria. O culto ao bezerro de ouro, por exemplo,
que também era um vício dos hebreus. Quanto mais ter, melhor. O culto ao materialismo, a posse, não só de objetos, mas também de pessoas, daí tantos feminicídios, tantos suicídios. Quando alguém termina um relacionamento, eu vou me suicidar, porque eu acho que eu não consigo viver sem uma pessoa. E nós estamos aplaudindo isso. Então, o que está acontecendo? Ninguém está interessado em frases decoradas. Ninguém está interessado nisso. Em eu decorar o Evangelho. Eu decorar as perguntas do Livro dos Espíritos. Isso é importante, eu saber estudar. Mas decorar, até papagaio decora. O que Jesus está interessado é na nossa vivência. Vivência. Porque hoje no Brasil e na Terra como um todo, nós temos meio cristãos. É muito difícil ver um cristão inteiro. A caminhada, gente, ela exige entrega. Nós temos o direcionamento, mas é necessária a entrega de nossa parte para com Jesus. Daí vem a famosa frase: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. É preciso que se tenha boa vontade. Você entende? Cristianismo redivivo, ressuscitado, é fácil. Não é simples. É fácil por quê? O Cristo, o nosso mestre, que te ama, que te acompanha há tantos séculos, está vivo. Vivo. Se você se separou de um filho, de um pai, de um amor pelas portas do desencarne, saiba que eles estão vivos. E que você está aqui hoje, na Terra, para aprender a escolher. Você que se diz espírita, cristão, você precisa fazer escolhas espíritas e cristãs. Você precisa aprender a escolher. Escolher perdoar. Escolher se doar, se entregar ao próximo, independente do que venha de lá para cá. Escolher confiar nesse Cristo que te ama. Escolher saber que a vida continua. Isso é cristianismo. O resto é balela. É deturpação. Que a gente se perde nas palavras e esquece da essência. É como se a gente fosse comer um fruto, descascasse a casca, tirasse a casca, jogasse o fruto fora e comesse a casca. A gente se perde no que não é importante e esquece do que é importante. Jonas, temos quantos minutos? Jonas? Acho que Jonas não estava... Oi, Jonas, temos quantos minutos? Só para eu não me perder no tempo. Oi, Gonçalo, isso que eu ia te falar. A gente tem 8, mas se finalizar esses 8, a gente pode abrir outra chamada. Não, aqui dá certo. Dá tudo certo. Tá certo? Dá. Tá? Então, para a gente finalizar, gente, cristianismo é vivência. Por isso tudo que a gente comentou aqui. O que é que eu devo escolher para a minha vida? O que é que eu vou aplicar em minha vida? Isso é vivência. Não é só decorar a Bíblia, nem Livro dos Espíritos. Quem fala muito bem sobre isso é o Espírito Simeão. Lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o cristão pelos seus frutos. Pelos seus frutos. E não pelo que ele diz que acredita.
E não pelas frases que ele decora, mas pelo que efetivamente ele entrega para a vida. De modo que morrem os primeiros cristãos martirizados nas arenas romanas e se multiplicam os falsos cristãos na terra, que cultuam a morte, que tiram a reencarnação dos preceitos do caminho e que assolaram o mundo em tanta coisa que poderia ser dispensável. Deixo aqui mais uma referência para vocês, meus irmãos, para todos nós. Capítulo 97 do livro Fonte Viva, em que Emmanuel vai escrever sobre uma frase de Paulo de Tarso, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, em que Paulo vai dizer que a palavra da cruz parece loucura para o mundo, mas para nós que queremos ser cristãos é poder de Deus. E Emmanuel ele vai comentar sobre isso, que o que Paulo queria dizer não era cultuar um Jesus morto na cruz, não, mas relembrar eternamente as lições advindas do processo de crucificação. Aí, desde que o Gonçalo começou a gravar aqui com a gente no SEIC, eu virei um fã do trabalho dele. E eu poder estar aqui apresentando um programa com ele é uma coisa, eu fico muito, muito feliz, assim, muito honrado. E o romance de Paulo Estevam também me chama muito a atenção, porque foi o primeiro romance espírita que eu li inteiro. E é muito engraçado, porque eu não tinha o costume de ler muito. E quando eu comecei, nossa, eu não consegui parar. E foi muito, muito revelador, digamos assim. E fica aí a recomendação, para que eu acho que todos deveriam ler esse livro, porque realmente é um livro maravilhoso. Então é isso, gente. Fiquem ligados. Como sempre, toda quinta nós lançamos um vídeo novo aqui no canal do SEIC TV. E eu, pelo menos, é de minha vontade de trazer mais vezes Gonçalo, que eu adoro quando ele fala. Fico maravilhado mesmo. Então é isso, gente. Boa noite. Até a próxima.